Vamos trabalhar então esse texto de Colossenses na nossa aula. Por que a gente vai trabalhá-lo? A gente está estudando sobre pequenos grupos e sobre o propósito deles, como também o das nossas reuniões coletivas, né? A reunião da igreja, acaba sendo que é um só. O da igreja e do pequeno grupo, guardadas as proporções, obviamente. Mas o que a gente tem que sempre estar garantindo ao compartilhar o evangelho, ao conduzir um pequeno grupo, um estudo bíblico, etc., pregação, é de que estão recebendo Cristo como Senhor e aprendendo a viver com Ele como Senhor. Salvação e santificação. É a espada de dois gumes da pregação, digamos, do ensino bíblico, do estudo bíblico. Não é? Centrados em Cristo, não no próprio grupo, não no indivíduo, não na pessoa, não na identidade do grupo, né? Mas centrados em Cristo, buscando sempre garantir que quem nos ouve está entendendo o Evangelho a tal ponto que, se não crente, possa se arrepender e crer, recebendo Cristo como Senhor, como Salvador. E se crente, desenvolvendo a salvação, aprendendo a viver com Cristo como Senhor e Salvador. E isso não é tarefa fácil. A gente tem conversado, falamos sobre isso. É muito fácil a gente cair ou no moralismo, da pregação e do ensino, que só fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, estressando, exaltando os imperativos, sem mostrar os indicativos, ou seja, sem mostrar o que já foi feito por nós e como a gente deve cumprir esses imperativos, essas ordens do Evangelho. E aí, a gente já comentou sobre isso, como é muito mais fácil a bronca no estudo bíblico ou na pregação. É muito mais fácil a gente jogar o sentimento de culpa, você não consegue fazer. Esse é o moralismo, né? A gente tem que... Cansa tanto o coração, pastor. Hã? Isso cansa tanto o coração. Cansa porque, primeiro, você já está cansado, você não consegue cumprir. A gente não consegue na força do braço. E segundo, porque você está exaltando aquilo que o Evangelho veio abolir, a lei nesse sentido, né? Nesse sentido de só te dizer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, sem te apontar um caminho, sem te encantar de algum modo com o Evangelho de Cristo. Porque falta muito isso, né? Eu estava lendo ontem, estou lendo um livro que chama Os Três Russos, do Máximo Gorky. Ele está explicando como que ele aprendeu a escrever. Aí ele cita a vida de Tolstói, de Anton Chekhov e um outro lá que eu não gravei o nome. Aí, lá no último capítulo, quando ele fala como ele aprendeu a escrever, ele vai falar da diferença do realismo e do romantismo. O realismo sendo a descrição da vida tal como ela é. Aí você, em peças do realismo ou em textos do realismo, você vai ver a beleza da criação, mas você vai ver também a queda. Então, você vai retratar tal como é, tal como são as coisas. No romantismo, você vai pegar essa realidade e vai, de algum modo, colocá-la de forma mais poética, encantadora. Então vai haver os exageros e tudo mais, né? Vai haver as distorções da realidade. Mas há um aspecto interessante quando você fala do romantismo, porque o romantismo, ele busca de algum modo te encantar.
E o que eu percebo, né, e quem tem me ajudado ao longo dos anos a entender muito bem isso é o John Piper, né? A questão de você se encantar com Deus, com a glória de Deus, com Cristo, com a obra de Cristo. Pois bem, dito isso, isso é o jargão. Como que isso se traduz? Como é que eu vou descrever a glória de Deus para as pessoas que estão me ouvindo? Vai depender do texto, vai depender do que o texto bíblico está exaltando dessa glória de Deus. Porque a glória de Deus, o Gruden vai desenvolver isso muito bem no livro dele, Teologia Sistemática, no capítulo em que ele vai tratar dos atributos de Deus, e aí ele deixa a glória de Deus por último. E aí ele vai destacar os aspectos, ele vai comparar a glória de Deus com um diamante de diversas pontas. Então a glória de Deus ela é composta dessas infinitas pontas de qualidades e de belezas que formam o todo que é a glória de Deus, né? Então, qual aspecto da glória de Deus o texto bíblico em tela está destacando? O que há de glorioso em Deus aqui nesse texto? O que há de glorioso em Cristo? O que há de... É isso que a gente tem que escavar e jogar. E isso não é fácil. Porque você tem que calar todas as vozes, inclusive a sua, para deixar que o texto mesmo fale com você. Porque tantas vezes a gente chega com tanto barulho para o texto bíblico que a gente não o ouve. A gente ecoa no texto bíblico nossos preconceitos, nossas ideias. É assim com a vida. Você conversa com alguém, por exemplo. A coisa mais difícil que tem, às vezes, é conversando com uma pessoa. Você sabe que ela não está te ouvindo. Por que você sabe? Porque imediatamente ela emenda algo, ela acrescenta algo, você fala, poxa, ela não tá silente. Ela não está ouvindo. E a gente faz isso com o texto. E a gente vive numa época em que essas coisas se destacam mais. Por quê? Porque a gente vive na era do vídeo, do barulho, da rapidez, do rios que não para de correr, a gente rolando a tela. O estímulo é todo contrário, né? Totalmente. O que você precisa fazer para analisar o texto. E a leitura é num primeiro momento, uma solidão. É você e o autor. No solidão no sentido de que você cala tudo, você se cala porque você tem que ouvir o autor. Você tem que processar, o primeiro momento é ouvir, ao mesmo tempo processar isso. Então, o que se está revelando da glória de Deus aqui? O que revela sobre mim? E no momento em que você consegue fazer essa conexão com a sua vida, vai se tornar muito mais fácil a sua aplicação para a vida das pessoas, para quem você vai ensinar o texto, ou com quem você está compartilhando o texto, ou mesmo pregando. Então, a gente tem que entender isso. Existe essa questão do moralismo, existe a questão do outro extremo, né, do liberalismo geral, né, de que a lei de Deus não tem mais qualquer aplicabilidade para nós. E estudando Êxodo, como a gente está, em breve Levítico, Número, Deuteronômio, que é o livro da lei, né? A gente está dando de cara com a lei de Deus. Qual é o uso correto que a gente tem que fazer da lei de Deus? É isso que a gente está buscando fazer. Tentar mostrar isso. Hoje à noite eu vou, Deus permitindo, trabalhar os 10 mandamentos. No próximo estudo, a gente vai trabalhar os preceitos de Deus, que é a partir do capítulo 21 até o final do capítulo 24 de Êxodo, que são aqueles bando de leis. E depois do 24 vem as leis relativas à adoração. Qual é o uso correto que a gente tem que fazer disso? O que isso tudo nos ensina? Né? É isso que a gente tem que buscar aprender, para a gente saber aplicar.
Porque senão, gente, a gente vai viver ensinando a Bíblia de uma maneira... A gente não vai sair da obviedade, que as pessoas se desligam automaticamente, ou a gente vai estressar algo da palavra de Deus que não é para ser estressado, tipo, somente os imperativos, porque aí você fica entregue a você mesmo, aí cansa, desespera, frustra, né? Pastor, se tratando de roteiro para PG, né? O ideal é você mesmo ali desembrulhar e estudar e passar o PG, ou você pode seguir uma sequência de estudos igual a gente está seguindo a de João, né? E toda a nossa base tem sido o que o Senhor já expôs aqui para nós. Então, o que a gente faz? Pega o texto que o Senhor expôs, né, e baixa e estuda ele juntamente com o texto ali central que a gente está. O João de 1 a 6 e tal. Então, nosso primeiro tentativa dos trabalhos com pequenos grupos foi criar esse roteiro. Eu mesmo criei, mas ele ficou muito denso. Muito denso. Para um pequeno grupo. E outra, acabava que você chegava com um pequeno grupo, você colocava a pessoa mais em contato com o roteiro do que com a Bíblia. Então, o que eu sugiro, já que você está seguindo ali, é que você trabalhe mesmo em cima do texto, usando até o roteiro para você entender melhor o texto, mas quando você estiver com o grupo, a melhor coisa, gente, é a palavra de Deus aberta ali. Ainda que você imprima o texto bíblico num papel e entregue para eles, ó, esse é o texto sobre o qual a gente vai debruçar hoje. E fazer isso de um modo que não canse. A gente falou muito disso nas aulas que você teve viajando e não pôde participar. Nós não temos que viver aqui, ó, esse que está circulado em vermelho aqui. Você tem que transmitir conhecimento e entendimento corretos. Isso é central para o grupo. Mas o cuidado que a gente tem que tomar é para a gente não virar um streaming de informação. Ah, o grego fala isso. Ah, o Tozer falou aquilo. Ah, não sei quem falou aquilo. Sair disso. Você pode até estar bem informado por esses grandes autores. Não tem problema. Mas o que você tem que elucidar para eles é o que a Bíblia ali está dizendo. O que esse texto está dizendo? Primeiro momento, o que ele diz? Compreender o que ele diz. Segundo, entendido o que ele diz, como é que ele se aplica na minha vida? E aí é que está a nossa dificuldade. Às vezes a gente entende o texto, mas não sabe aplicar. Por quê? Porque a gente não gasta tempo com a autorreflexão. Por exemplo, você pega lá o Agostinho, né, Confissões, o diálogo dele com Deus, sobre a alma dele. Um livro inteiro na forma de uma oração. Ele dialogando, ele colocando o coração dele debaixo da luz da Bíblia. A gente tem que fazer isso. E aí, às vezes, a gente se perde tanto com o roteiro que a gente não tem tempo. Estou falando do líder do PG agora, do pequeno grupo. O líder não tem tempo de deixar aquele texto bíblico primeiro feri-lo e curá-lo. Para daí ele transmitir isso para o seu povo. Essa é uma das razões de muitos líderes doentes hoje, porque não passa por eles. Não. E aí ele cansa. Eu te digo por experiência própria, se eu não me cuidar, eu vou passar o tempo todo entendendo o texto, conhecendo o texto, sem provar esse texto. Aí chega num ponto que vai me cansar, que vai me arrebentar. Ainda que eu esteja transmitindo conhecimento e entendimento correto. É isso que eu vejo tantas vezes acontecendo no movimento reformado. Porque de repente você conhece a verdade, aí você fica tão encantado com isso que você quer articular o conceito teológico
E você aprende a fazer isso. Mas isso não passa em você. Eu quero até assistir depois. O pastor Judy Clay me disse para assistir o sermão do Gilson Santos, agora na última conferência fiel, sobre Romanos 9. E pelo recorte que eu vi, Ele articulou de maneira pastoral. ele articulou de maneira pastoral, ele aplicou a doutrina da eleição para o coração. E é isso que a gente tem que saber fazer. Não é simplesmente dizer Deus escolheu. A gente sabe, está lá na Bíblia. O que significa isso para mim, que fui eleito? Uma pergunta, quais são esses pequenos grupos, assim, aqui? As pessoas chegam, elas têm algum espaço para falar, as demandas delas? Então, como eles funcionam, participar? A ideia seria essa, de que o líder compartilhasse um texto bíblico, deixando ali as verdades, deixando ali as aplicações, a partir disso, ouvir as pessoas. De que modo esse texto bíblico feriu você? Ou pode estar ferindo? De que modo ele te cura? Isso me parece, assim, vou usar uma palavra didaticamente, óbvio, assim. Se todos os nossos problemas, as nossas situações, nós resolvemos a partir de Cristo, se a nossa base é bíblica, automaticamente é só o que a gente tem para dar, né? Somente. Esse movimento de líderes, assim, que às vezes entram nesse processo de conhecer ter uma base teórica, porque eu não vejo como isso acontece. Conhecer, sei lá, conhece o texto bíblico e não conseguir aplicar isso, acontece nos grupos? Seu nome? Edna, eu ia falar Neide. Edna. Não deve acontecer da maneira como deve ser por uma razão muito simples. Na maioria das vezes não foi isso que a gente viu acontecer dos púlpitos. Então as pessoas, até mesmo as que lideram, talvez elas não aprenderam a fazer isso. Como que elas resolvem as próprias demandas? É aí que está. Não é só na nossa igreja não, isso é no geral. Não se resolve as demandas. O que acontece? Você participa de um programa. É como um ato social. Isso. É um encontro, é um evento, num grupo pequeno. Aí a gente come, a gente ri, a gente brinca, nada contra. Mas o que cativa no grupo não é o evangelho que cura. Assim como nas igrejas. O que cativa nas igrejas hoje? Não é o evangelho que cura. Posso compartilhar algo com o Hebreu? Você está falando da fé reformada, como uma vez talvez do amigo, uma vez pregando reformada. E eu não lembro nada do que o pastor pregou, mas eu lembro que ele é palmeirense. Então. Sério, e quando ele falou do Palmeiras, a voz dele mudou. É isso. Pronto, você captou o que eu estou dizendo. E ele passou o encantamento que ele tinha, não era para o evangelho, com o Palmeiras. É onde ele encontra cura, sério. Porque se nós somos encantados, quando a Manuela percebeu, eu estava assistindo o vídeo. Isto. Mas olha a perfeição de Deus, olha o que ele faz. Mas Deus Isto. pensa nisso. Deus pensa no cheiro da manga. Então. E isso me encanta. Eu acho que isso é tão natural. Apesar de que eu não sei onde ele estava quando ele pensou no cheiro da jaca, né? É horrível. Tem gente que ama. Enfim, mas eu te entendi. Eu gosto de cheiro de gasolina. Você gosta? E a Edna está correta. O que acontece? Não há encantamento com Cristo, com o Evangelho. Às vezes você se encanta com a doutrina, né? Mas a doutrina, ela visa a quê? Ela visa te levar a Cristo, a Deus, né? E aí as pessoas não aprendem e elas ficam reproduzindo. Por isso que algumas das que vieram de igrejas onde essa história de pequeno grupo, célula é muito forte, que estão aqui com a gente, elas estão exaustas, tão exaustas, que elas ainda nem se integraram direito aqui. É verdade. Elas estão exaustas de igreja,
de método. de método. Elas acreditam. Por isso até que eu estou trabalhando na mudança do nome. Não quero mais o nome pequeno grupo, multiplicador. Apesar de que a ideia da convenção é multiplicação de discípulos, mas ainda isso você pode fazer virar uma fábrica, um sistema de produção. Isso é cansativo, isso mata. A gente não pode jamais perder a intencionalidade da evangelização, Amém. certo? Mas isso virar algo que... E aí o que acontece? A pessoa passa pelo curso. Por isso que vocês viram, que página nós estamos ainda desse livro? Nem vi aqui, 17. Essa é a 9ª aula, se não me engano. Uma mudança de mente passa por um processo. Porque uma coisa era eu chegar aqui e ficar fazendo streaming desse livro para vocês. Reverberar, né? Outra coisa. Eu duvido que entraria como deveria entrar. A gente concluiria isso, sei lá, em 10 semanas. Faz a cerimônia de formação. Entrega o certificado, pronto. Você vai dirigir um pequeno grupo, você vai dirigir um pequeno grupo. Pronto. E acabou. E aí... aí eu vou botar o Marcos para coordenar vocês, cobrar os relatórios. Otaviano, quantos foram? Você ligou para os caras? E aí, Samuel, você ligou para os faltantes? Quer dizer, eu não quero jogar fora a estrutura, Inscritos. a necessidade de uma treliça mínima. Sem treliça, a planta não vai crescer, né? Não é isso, a gente não está aqui jogando fora, não é uma anarquia que a gente está pregando. Mas o outro extremo qual é? É esse. Bradesco. Entendeu? A gente precisa deixar isso entrar na gente. Calar vozes, a nossa própria. Tem que entender o propósito central, né, do IPG. Nesse último mês, a gente estava ali compartilhando o texto, e aí, no final do compartilhamento, um rapaz virou assim e falou: nossa, essa semana eu estava muito ansioso e o texto me levou a pensar. E assim, ele expôs lá para nós, a gente orou, né, com ele em relação a isso. Então, E talvez essa tenha sido a parte mais importante da reunião. Conexão com a É pessoa. oração, né? Porque também tem isso. A pessoa foi ferida pela Bíblia ali, foi curada. E esse testemunho dela, de algum modo, é edificante. Nós vamos estudar hoje de manhã Atos 28, encerrando, e Paulo, a Bíblia diz lá que ele ficou expondo, testemunhando e convencendo. Então você expõe as Escrituras, você atesta com aquilo que essa Escritura que você está expondo, você atesta como essa Escritura que você está expondo feriu e curou você, isso é testemunho, e você faz o trabalho apologético de convencimento. Mas veja que o convencimento vem na sequência como último. Primeiro você entende o texto, segundo você aplicou o texto, a tal ponto que isso deu para você um conteúdo de testemunho, e aí agora você convence, você chama, né? Você chama a pessoa a uma resposta. E a gente precisa aprender a ter o texto aberto diante de nós, bíblico, e ler e reler. E deixar ele nos pinçar, e fazendo as anotações, porque é fruto disso. E aí, quando você está tão seguro do texto, numa reunião, você vai deixar o povo mais livre. O seu papel como líder vai ser dar aquelas informações básicas necessárias para a elucidação do texto, mas a partir daí... E aí, Samuel? E aí, seu nome? Bia, e o seu eu esqueci de novo. Pedro? Daniel. E aí, Daniel? E aí, Bia? Como é que esse texto fala? Eu acho que pastor perdão, assim, me parece que as pessoas às vezes estão indo para as igrejas, ainda mais esses movimentos de evangelismo lá, e elas estão querendo tomar cristão sem nem ser cristão. Então, A gente precisa ser crente para poder voltar ao crente. exatamente, o que tem é isso. Se a gente é cristão
Numa das aulas aqui, a gente expôs aqui o Evangelho, né, mostrando o que é que define uma igreja, pregação correta do Evangelho, porque é a pregação correta do Evangelho que vai produzir cristãos convertidos de fato. Mas o Evangelho pregado hoje, e que encanta as massas, e que incrivelmente tem se tornado até ferramenta de campanha política, que é o que o Pablo Marçal fez, é uma produção e venda de ídolos. Então são conversões a ídolos. Querer ficar rico, querer ser próspero. Não, isso não é cristianismo. Isso não é conversão. Ainda que você fale no nome de Deus, ainda que você fale de Jesus, ainda que, né? E curioso que isso é um movimento, isso que o Pablo Marçal tornou público, nacional, que ele nacionalizou isso. Isso é fruto do discipulado que ele, a palavra é essa, do discipulado que ele recebeu da igreja aqui em Goiânia. Do pastor chave aqui em Goiânia. Então é fruto desse ministério. Poxa, ele é discípulo do Aloísio da Videira. Mas o que o Pablo Marçal está fazendo em termos de estratégia política é projetar aquilo que ele entende de evangelho. E isso é o reflexo do brasileiro, exatamente. É reflexo da igreja evangélica. E aí você vai observar qual é a bibliografia deles. É o Atmani, é aquele outro Prince, como é? Joseph Prince. E esse é o ferramental deles. Joyce Meyer, né? Essa seria até a mais crente deles, né? Digamos aqui. Então você percebe o seguinte, não tem jeito, você vai levar para a esfera pública aquilo que você tem como evangelho. É aquilo que nós somos, né? A gente não consegue. E é isso que a gente está vendo acontecer, isso é medonho. Isso tem sido tão forte para mim nos últimos tempos, eu tenho tomado isso com tanta força, que isso até meio que me deprimiu, sabia? Olhando todo esse cenário. Porque é assustador o que a gente está vendo acontecer. E a pureza do Evangelho, a saúde do Evangelho, ela é cada vez mais ofuscada. Isso na nossa própria denominação. Você olha para os líderes da nossa denominação e vê o rumo que estão seguindo nesse pragmatismo. Poxa, o movimento de pequenos grupos, em algum momento, veio beber do Aloísio. Em algum momento o quê? Veio beber aqui da videira em termos de células. Isso é muito sério. Ah, não, mas a gente converteu aos nossos princípios batistas. Será? Porque a metodologia não adianta, ela é de algum modo também fruto da sua teoria, não tem jeito. Pastor, antes de fazer o curso aqui de membresia, eu não conhecia os princípios batistas lá na raiz. Lá do quê? Na raiz dele, Ah. mostrado. Mas- Eu não conhecia o pacto, eu não conhecia... A confissão de fé. Não. Mas o que isso acontece? Por isso que eu falo do curso de iniciação cristã, ela começou a me ajudar a revisá-lo. Eu acredito que isso é uma revolução, é uma nova reforma. A compreensão do que é evangelho e igreja, porque não está desatrelado. Do que é e do que não é. Do que é e do que não é. E de como o evangelho está atrelado a uma verdadeira igreja. O que é uma igreja? Porque o evangelho produz o quê? Crentes. Crentes não são produzidos para viverem largados, mas para viverem pactuados. Você vai ver o desdobramento da grande comissão, é o livro de Atos que a gente vai terminar de estudar hoje. Qual é o desdobramento da grande comissão? Onde eles chegavam, eles plantavam igrejas. Em alguns momentos, a forma de Lucas mostrar que o evangelho estava espalhando é ele narrar que igrejas estavam sendo fortalecidas. Então, eu penso que a grande reforma protestante desse momento é a redescoberta
minha prática da eclesiologia bíblica, o que é ser igreja, o que é submeter a uma igreja, o que é saber pastorear os seus próprios líderes, cobrar biblicamente desses líderes, biblicamente, não é resultado apenas, caráter, conteúdo, e não existe. Por que não existe, Edna? Porque as pessoas não acreditam que doutrina une e faz crescer, eles não acreditam nisso. Na cabeça dessas pessoas, doutrina divide, enfraquece e mata a igreja. Sim, eu entendo de onde vem isso. Na história do movimento protestante, você vai ver muita secura espiritual. Não, mas antes do liberalismo, o que você vai ver? Você vai ver um tradicionalismo tão desgraçado no pé da letra mesmo, tão sem a graça, que assustou as pessoas. Eu não quero ser dessa igreja. Aquele culto, aquele ritual, aqueles cânticos que de nenhum modo permite você entender o que é o papel da música mesmo. É tudo muito, sabe, em dois tempos. Parece uma marcha de soldado, aqueles hinos, que mata. Isso aí mata. As igrejas tradicionais fizeram isso. Aí, tentando fugir disso, vem o tal do movimento renovado, lá na década de 60 do século passado. Esse movimento renovado nada mais era do que querer que eles chamavam de liberdade. Liberdade do quê? Dessa marcha de soldado. Queria um pouco mais de vibração de vida, mais liberdade no espírito, aí caiu no outro extremo. E o diabo adora isso. O C.S. Lewis fala isso. O C.S. Lewis, ele fala lá no Cartas do Diabo, ele fala assim, que um erro, ele sempre vem em duplas. Tentando consertar o erro. Você cria outro problema, o erro vem em dupla. Você sai do fundamentalismo tradicional e cai no liberalismo contemporâneo aí, com essas diversas expressões. Então você sai do hino para cair na hipnose do teclado do movimento worship. Você entende? Então, o erro ele sempre vem em dupla. Ele nunca vem sozinho. Porque aí você não consegue... A coisa mais difícil que tem, gente, chama-se equilíbrio. Mas o que todos eles têm em comum? Todos saem da palavra. O quê? Eles saem da Bíblia. Todos eles, tanto um como o outro. Esse é o foco do diabo. Eu também penso que, em razão de sair das escrituras, a falta de modelos, né? De uma igreja como de Washington, como lá da Barra Funda, como daqui de Goiânia também, de igrejas que... Barra Funda é a do Jonas? Uhum. Que são vibrantes, pomposas, que realmente valorizam a piedade e a vida com Deus. E olha que nós estamos ainda engatinhando. Porque, primeiro, eu me vejo às vezes só. Eu sou um líder só, formando outros. Agora, deixa eu explicar o que é o só. É óbvio, eu tenho o pastor Roberto e a Karen, que são bênção no que eles fazem com o Ministério Infantil. O pastor Jailton, bênção nas visitações que ele faz, que sozinho eu jamais conseguiria fazer. E ele veio exatamente para isso. O Marcos, que está sendo formado. No caminho eu tentei formar alguns. Pelo menos um não deu certo, foi um baque. Então, ser sozinho, líder. E hoje ter líder pronto é a coisa mais difícil que tem. Porque, em primeiro lugar, você tem que destruir um monte de coisa. Destruir mesmo, como na reforma desse prédio. Esse prédio aqui, primeiro, destruiu um monte. Aqui era um apartamento, literalmente. Onde nós estamos aqui era o apartamento onde morava a administradora da igreja. A gente saiu quebrando, isso aqui era o quarto da filha dela. Então você quebra, você desmonta algo que era um lar para virar uma sala de aula. Isso é trabalhoso. Então o sujeito chega até ele primeiro ser curado da ferida que causaram nele naquilo que se chamava de igreja. Depois você vai desconstruir, para depois construir. É muito difícil. Quem me ajudou a entender isso foi o Gary.
o diretor da Palavra da Vida Norte. Um dia, almoçando com ele, numa das minhas idas, a tese de doutorado dele é sobre isso. E aí eu preciso encerrar com isso, ó, rapidão. Ele disse o seguinte: quando Paulo chegava nas igrejas, a primeira coisa que ele buscava era uma sinagoga. Primeiro porque era, teologicamente, o que se tinha que fazer. O evangelho é primeiro para o judeu e também para o grego. Mas não era só isso. O exemplo pessoal do próprio Paulo provava isso. Um judeu de sinagoga convertido, ele era um líder pronto, como Paulo. Você precisava de muito pouco para ele virar um líder cristão. Certo? Então, rapidamente ele tinha. Aí você cai em Corinto. Corinto era o fim do mundo, de desgraça, de pecado. Foi a igreja que mais deu trabalho. Por quê? Porque foi difícil. Talvez ele nem tenha conseguido formar um líder lá. Depois ele manda Timóteo, eles acabam com um menino. Depois vai Apolo, aí a igreja dividida, sou de um, sou do outro, porque era uma igreja que para formar a liderança cristã em Corinto era muito mais difícil do que formar a liderança cristã em Jerusalém. No Brasil, houve um tempo em que o Brasil era católico, ainda que não praticante. Então era muito mais fácil você pegar um irmãozinho, uma pessoa convertida aqui do catolicismo ou do moralismo católico, ele rapidinho virava um bom crente, um bom líder. Não é à toa que o primeiro pastor batista no Brasil foi um ex-padre. Então tá, você não tem mais o catolicismo, ainda que nominal, ninguém mais abraça esses conceitos, aí o sujeito converte. Até você formar essa pessoa, é muito difícil. Então nós não temos mais os elementos basilares. Aí o sujeito às vezes converte de uma desses movimentos que se chama de igreja evangélica. Ele já está ferido, ele já está machucado, ele aprendeu tudo tão errado. Até você destruir isso e construir, quanto tempo levou? Quanto tempo leva para criar um filho? E quanto tempo leva para corrigir um filho que saiu do caminho? Então, é por isso que eu acho que tantas vezes eu tenho me sentido cansado. Porque você olha ao redor e vê isso, você não tem mais no que se apegar, né? Como a gente acabava tendo. O catolicismo nos perseguiu, acabou conosco muito tempo, machucou muito os batistas e presbiterianos no início da evangelização no Brasil. Por outro lado, aqueles que foram se convertendo eram os caras. Hoje, convertendo do quê? De onde que o sujeito sai hoje? Ele era fiel lá, ser fiel aqui. Então. Se ele era infiel no pouco, ele vai ser infiel. Entendeu? Mas é isso. A gente não fez o exercício. Semana que vem.